A Disney Plus lançou o filme live action da Mulan e após tantas polêmicas acerca de terem tirado e modificado o personagem Li Shang, que é considerado por muitas pessoas um ícone bissexual, vim falar o que eu achei do filme e o que a Mulan representa para a comunidade LGBTQIA+. Então se você já viu o filme ou se não se importa com spoilers, bora pro vídeo. E aí gente, eu sou o Pato e estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com temática LGBTQIA+. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, porque eu nunca tenho dia nem hora certo para publicar. Então vamos falar de Mulan. A lenda chinesa de Hu Mulan conta a história de uma jovem que descobre que o exército chinês está recrutando soldados para a guerra. O único homem da família de Mulan é seu pai, que já está velho e debilitado, então ela decide combater escondida da família e fingindo ser um homem. De acordo com a lenda, a Mulan lutou entre 10 e 12 anos na guerra e foi reconhecida com alto mérito por suas conquistas. Ela inclusive chegou a ser promovida a general. Durante o conflito, a Mulan se apaixonou por um oficial, Jin Yong, que ao descobrir que ela era uma mulher, ele se sentiu atraído e, segundo diversas versões da história, eles planejavam se casar. Após triunfar nos combates, o imperador queria condecorar a jovem, mas tudo que Mulan pediu foi um cavalo para poder voltar para casa. Ao se reencontrar com sua família, porém, ela descobriu que seu pai havia morrido. Em vez de se sentir uma heroína, ela se sentiu abalada por tê-lo perdido. Mulan continuou a ser perseguida pelas memórias traumáticas dos combates e, sentindo-se sozinha e incompreendida, decidiu tirar a própria vida. Mas a lenda de Mulan ficou mundialmente conhecida quando a Disney adaptou para a animação de 1998 com um tom mais lúdico e leve, típico da Disney, onde Mulan retorna para casa, reencontra seus pais e ainda tem a oportunidade de se relacionar com seu amor fora da guerra. Diferente de como podemos ver de forma explícita, como por exemplo em The Owl House da Disney Channel, onde vemos personagem lésbica e personagem bissexual sem precisar de subtexto, antigamente os personagens LGBTQ+, da Disney ficavam apenas subentendidos ou eram somente uma criação do nosso imaginário. Resumindo, a gente criava um monte de fanfic para ver LGBT acontecer na Disney. E subtexto ou não, fanfic ou não, a gente viu muita coisa LGBTQ+, acontecer em Mulan. A começar pela própria protagonista, a Mulan, que se passa por homem por boa parte do filme. Além de toda a discussão acerca do patriarcado e de mostrar que uma mulher é tão capaz quanto os homens de realizar feitos heróicos, muito se discutiu sobre a identidade de gênero da Mulan. Eu sei que seria incrível se a Mulan fosse um personagem trans, mas no caso da animação, especificamente dessa de 98, a Mulan não desejava ser homem, ela só faz isso para proteger seu pai e fica bem claro quando inúmeras vezes ela reforça que homens são nojentos, fedidos, e tem um momento que ela própria vai ao lago falando que não aguenta mais ficar sem tomar banho como eles. Por mais que tivesse uma temática progressista da Disney, parece que eles ainda queriam reforçar que em nenhum momento havia dúvidas em Mulan com relação à sua identidade de gênero. Mas por outro lado, quando houve a série Once Upon a Time da ABC, que é uma emissora da Disney, na história tinha a personagem Mulan, que não tinha nenhuma questão com relação à identidade de gênero, mas sim a sua sexualidade. E apaixonada pela Aurora, a Bela Adormecida. Tiveram vários personagens LGBTQ+, durante as temporadas de Once Upon a Time, mas a Mulan foi a primeira delas. Mesmo assim, ela era apenas coadjuvante e não teve uma história mais aprofundada. Inclusive, ela nem ficou com a Aurora, que acabou ficando, lá com o príncipe Philip mesmo. De volta ao desenho de 98, temos o Li Shang, que esse sim foi o personagem mais falado e até hoje fica no imaginário da comunidade LGBTQ+. Isso porque é dito que ele se apaixonou pela Mulan quando ela ainda estava vestida de homem e depois continuou apaixonado por ela quando descobriu que ela era mulher, fazendo dele um personagem bissexual ou de repente até pansexual. E novamente não foi a intenção da Disney na época para que isso acontecesse e inclusive nenhum interesse romântico do Li Shang é de fato mostrado pela Mulan enquanto ela está disfarçada de Ping. O que a gente vê na verdade é um interesse romântico da Mulan por ele. E isso fica claro quando o Li Shang fica sem camisa e ela fica toda encantada, mas aí, quem não ficaria? E por parte do Li Shang, existe um ideal para que ele seja o par romântico da Mulan. Mas pensando como a Disney de 98, como demonstrar esse interesse sem confundir o espectador enquanto a Mulan ainda está vestida de homem? Bom, o que a gente vê
é um crescente na admiração do guerreiro que está se destacando. O primeiro momento é quando o Ping é o único dos soldados que consegue subir e pegar aquela flecha. Depois a gente vê como a Mulan começa a se destacar durante os treinos e por fim, lá na Batalha da Neve, quando a Mulan consegue salvar o Li Shang lá da avalanche. Logo depois é descoberto que o Ping na verdade é uma mulher e aí sim esse interesse romântico pode ser trabalhado. Mas claro que mesmo a Disney tendo tentado disfarçar, isso não muda o fato, né, de que a cabeça dos LGBTs vai longe. E digo mais, vai tão longe que eu ainda acredito na história de que foram drag queens que salvaram a China. Pois não fosse os soldados estarem vestidos de concubinas, o imperador não teria sido salvo. Bom, mas isso foi em 98 e ainda tinha uma questão conservadora, né? O filme era para toda a família. Agora em 2020, com essa versão em live action, né, mais adulta, no momento onde questões LGBTQ+, estão sendo mais claramente trabalhadas, esperava-se que isso fosse ao menos um pouco debatido ou colocado no filme. Porém, tinha sido anunciado que o personagem Li Shang não estaria no filme e todos ficaram pé da vida. Daí o produtor do filme, Jason Reed, explicou o que aconteceu com o comandante. O Li Shang foi dividido em 2 personagens nessa nova versão, muito porque as percepções de poder e o que é aceitável mudou muito desde que a animação foi lançada lá na década de 90. Agora o comandante do exército se chama Tung e o interesse amoroso da Mulan será o Shen, outro soldado que luta ao lado dela e não como seu superior. Acho que principalmente nos tempos do movimento Me Too, ter um comandante que também é um interesse amoroso era muito desconfortável e não achamos apropriado. Pensamos que de certa forma seria como justificar o comportamento de estarmos fazendo de tudo para sair da nossa indústria. Então dividimos Li Shang em 2 personagens, sendo o comandante Tung, que serve como um pai adotivo e mentor durante o filme, o outro é Hongui, que é seu igual no exército. Não tem uma dinâmica de poder entre eles, mas tem a mesma dinâmica do original, que é eu te respeito muito e por que eu gosto tanto desse cara e o que isso diz sobre mim. O produtor também comentou sobre as questões LGBTs levantadas no filme de 98 e como isso repercutiria na versão de 2020. Li Shang no filme se tornou um ícone LGBT, então tivemos um pouco de repercussão online quando não escalamos um personagem com este nome. Fiquei até um pouco surpreso, mas fez sentido mesmo sem terem total noção do que fizemos com a história. Bom, e o que foi feito com a história do filme? A narrativa que conduz a história é bem semelhante à jovem que vai pra guerra no lugar do pai e se passa por homem, né? Dessa vez, ao invés de Ping, ela se dá o nome de Hua Jun. E o filme é dirigido por uma mulher, a Nick Caro, e ele é menos um remake da animação de 98 e mais uma releitura da lenda folclórica chinesa sobre a Hua Mulan. Aqui temos uma narrativa mais adulta, sem os números musicais, sem os personagens que são alívio cômico, como o dragão Mushu, e sem os fantasmas dos antepassados da Mulan. A parte mágica fica por conta da bruxa que está do lado do inimigo e se transforma em falcão. Pra quem se lembra da animação, tem um falcão também, mas ele não se transforma em bruxa. E nessa versão live action também tem a parte toda da mitologia da Fênix que o pai da Mulan conta pra ela e que acaba seguindo ela em vários momentos do filme. Outra coisa que a gente vê diferente também é a força que vem do Chi. De acordo com o filme, todas as pessoas nascem com esse Chi, mas poucos conseguem desenvolver. E a Mulan foi uma dessas poucas pessoas. Quase como se fosse a força de Star Wars. Isso acabou gerando um pouco de controvérsia entre as pessoas que estavam assistindo pelo fato da Mulan precisar desse artifício para se sobressair aos homens. No live action a gente também vê um pouco mais de tempo dedicado ao aprofundamento na relação da Mulan com o pai e além da motivação de proteger o pai, a gente também vê o arco de autoconhecimento dela. Por outro lado, a gente também vê a Mulan mais introspectiva e menos espirituosa como na animação. Ao mesmo tempo que não temos mais aquelas questões de querer pontuar exatamente o que é coisa de homem e o que é coisa de mulher vindas da Mulan. Temos sim no início do filme, né, uma cena com a casamenteira, assim como a animação, e também vemos que a Mulan não segue o padrão de feminilidade que todos esperam. Porém, quando ela vai pra guerra, não temos as aversões que a personagem da animação tinha. É até interessante que, fazendo contraponto àquela cena que só a Mulan pensa em tomar banho na animação, no filme todos tomam banho, menos ela, né, pra não ser vista sem roupa. E é a Mulan que acaba sendo a pessoa fedida. A gente também não vê a Mulan tendo um interesse explícito pelo Shen, que faz o papel que seria do Li Shang, mas ao contrário, e isso eu achei bem legal, a gente
gente vê um interesse mais claro do Shen por ela, enquanto ela ainda está como homem. O Shen tenta uma aproximação como amigo no início, mas ela se afasta e eu acho que isso é devido principalmente a manter seu segredo a salvo. Depois temos uma cena que todos os homens estão discutindo sobre como seria a mulher ideal e a Mulan fala que a mulher ideal dela seria corajosa, divertida e que a aparência é o que menos importa. E isso chama a atenção do Shen. Então tem uma cena dos dois no dormitório onde o Shen pergunta se o Hua Jun está prometido a alguém e ele fala da dificuldade que tem em conversar com as mulheres. Então o Hua Jun fala que é só ele conversar com ela igual eles estão fazendo naquele momento e rola uma tensão sexual muito grande. Só não é maior que a cena do lago, onde a Mulan finalmente vai tomar banho, né, escondida, e o Shen entra para fazer companhia e tentar uma nova aproximação. Se tem cena mais LGBTQ+, que essa, eu desconheço. Depois temos a Mulan se revelando e aqui é onde a gente vê melhor a divisão do personagem do Li Shang, porque enquanto o comandante rejeita, o Shen só fica surpreso. Mas depois eles se unem novamente, né, para a batalha final, para a Mulan, enfim, salvar o imperador. No filme de 2020 a gente vê a Mulan e agora ela não só luta, como as lutas se assemelham bastante a filmes chineses como O Tigre e o Dragão. Quase uma homenagem a filmes desse gênero. Tem gente que reclamou, mas eu particularmente amo. A gente só não teve toda aquela subversão do patriarcado que tivemos na animação, né, dos soldados se vestirem de concubinas. Acho que com o tom que o filme vinha apresentando, isso realmente não cabia, mas por conta disso, a discussão sobre o lugar do homem e o lugar da mulher acaba não tendo tanto peso e cai apenas sobre a Mulan. Então no final temos todo aquele retorno da Mulan para a aldeia da família e tanto ela quanto o pai dela se desculpando. Mas diferente da animação, que temos o Li Shang praticamente já entrando para a família no final da história, dessa vez apenas uma conversa entre a Mulan e o Shen, com algo que fica no ar que pode vir a acontecer algo entre eles depois. Porém, eu sou daqueles que prefere pensar que ela não ficou com o Shen no final, porque quando ela disse o tipo de mulher ideal pra ela, era porque ela realmente estava falando o tipo de mulher ideal pra ela. Mas, brincadeiras à parte, eu gostei como os momentos da suposta bissexualidade ou pansexualidade do Shen foram mais exploradas, apesar de ainda não serem explícitas. Pensando aqui no ano de lançamento das duas obras, foram mais de 20 anos de diferença, então eu tinha esperança que o filme tomaria um passinho a mais com relação a isso. Pensando aqui em 98, tudo que a Mulan fez naquela época pode ser considerado muito à frente do seu tempo, e já nesse de 2020 está apenas no lugar onde deveria estar. Mas isso não quer dizer que eu não gostei do filme, eu particularmente amei os dois filmes, apenas apontei esses aspectos, principalmente LGBTQ+, que acho importante serem debatidos. E se me perguntarem se eu gostei mais da animação ou mais do live action, eu simplesmente não sei dizer. Acho que são duas obras que, apesar de contarem a mesma história, são completamente diferentes, com tons diferentes e não tem como comparar. Não acho que a Mulan de 2020 seja o melhor filme do mundo, mas é um filme que tem sua importância e merece ser apreciado. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então no próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!